Sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Que alegria ter vocês aqui nesta manhã. Hoje é segunda-feira e o que a gente sempre declara? Nós já declaramos que essa é a nossa melhor segunda-feira até então. Eu estou aqui nos preparativos, nos últimos detalhes, vivendo dias intensos. E enquanto eu organizo as coisas por fora, Deus está organizando tudo por dentro. Deus está organizando as coisas por dentro. E nesta manhã eu quero te dizer algo. Mesmo quando a gente não vê as coisas, a gente acha que a gente está fazendo, mas parece que não está acontecendo nada, Deus está trabalhando. Mesmo quando a gente não vê, a gente não vê tudo pronto, a gente não está conseguindo enxergar. Ele é fiel nos processos. Ele é perfeito no tempo dele. E, e ele é exatamente aquele pai que você confia. E ele é extremamente bom em tudo que ele faz. A grandiosidade de Deus não está só no que os seus olhos, os nossos olhos podem ver, mas também nos detalhes. Ele cuida, ele sustenta e ele nos surpreende. E é como é lindo saber que servimos a um Deus que não falha, que é fiel, que não se atrasa, e que nos encontra exatamente agora, nesta manhã. Exatamente agora. Exatamente. E hoje nós temos um convidado especial que vai compartilhar um pouquinho da missão dele, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dele e através dele. E eu creio que testemunhos geram fé, histórias liberam esperança, experiências com Deus nos lembram que ele continua ainda agindo. Mas antes de ouvi-lo, nós vamos fazer aquilo que é essencial. Nós vamos orar, vamos preparar o nosso coração, alinhar nossos pensamentos e entregar esse momento na mão do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigada pelo fôlego da vida, pela tua presença, que já nos envolve, e pelo privilégio de estarmos reunidas aqui. Nós reconhecemos a tua grandeza, o teu amor, a tua fidelidade, tudo que temos, tudo que somos vem de ti. Pai, nós consagramos esse devocional diante de ti. Prepara o nosso coração, limpa a nossa mente, tira toda a distração, toda a ansiedade, todo o peso, toda a angústia. Limpa agora, Pai, em nome de Jesus. Que possamos receber exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoa também o nosso convidado, o irmão Paulo. Usa a vida dele como instrumento nas tuas mãos. Que cada palavra liberada venha do céu, gere edificação, fé, cura, direção. Nós declaramos que esse é um tempo separado, santo, conduzido pelo teu Espírito, E tudo o que será feito aqui é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Paulo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, graça e paz a todas as minhas irmãs. Bom dia, graça e paz a você também, Dayana. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ok. Eu estou muito feliz por estar aqui com as irmãs e poder compartilhar
um pouco de uma das duas palavras que entrou no meu coração há alguns anos e que vem me acompanhando. Claro, a Bíblia é muito vasta, o Senhor fala de diversas maneiras, mas duas palavras ele usou para transformar a minha leitura da realidade. Essas duas palavras se encontram no mesmo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e a primeira palavra é por esta razão. Então, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, mas eu acho que sim, né? Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela com as irmãs, porque em algumas traduções fala assim, por causa disso. Em outras, fala por esta razão. Outras, por esta casa. Ele começa no capítulo 3 falando isso, por essa razão, mas é no versículo um pouco mais à frente que eu quero destacar essa primeira palavra aqui, nesse capítulo que mexe com o meu coração e Deus usou para edificar minha vida. É o versículo 14, Efésios 3, 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Essa é a primeira palavra. E eu estou na metade de um capítulo, e ele está falando, por essa razão, eu preciso saber qual é a razão, né? E aqui o próprio capítulo também começa falando por essa razão, como quem disse que eu tenho que voltar no capítulo 2 para entender o que ele estava falando. E, na verdade, no capítulo 2 ele começa assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, já começa aí. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem a presença de Deus, porque Deus é vida. É isso que ele quer dizer aqui, né? Nós estávamos sem direção, porque Jesus é o caminho. Nós estávamos sem a verdade, porque Jesus é a verdade. Se estávamos sem ele, então aqui ele fala mais ou menos sobre isso. Ele fala que nós andávamos por aí, por esse mundo, seguiam a presente ordem deste mundo, íamos num fluxo meio que camarão que a onda leva, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne, os nossos desejos, nossos pensamentos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça, somos salvos. E aí ele vai falar mais ou menos disso, que todavia Deus, rico em misericórdia, nos trouxe para perto. Mas eu voltando, porque isso me deixou mais curioso para saber o que vinha antes. E aqui, Paulo saúda a igreja de Efésios, com a graça e a paz do Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim algo muito interessante, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, lá no céu, em tudo que pode ser o mundo espiritual, nós recebemos todas as bênçãos em Cristo. É muita bênção, é muita bênção. E aí ele fala que nós fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua gloriosa graça, que nos deu gratuitamente no amado, a redenção, sabedoria, entendimento, nos revelou o mistério da sua vontade e o seu bom propósito. Deus tem sido tão bom, né? Ele nos revelou que o plano dele é fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra, a dispensação da plenitude dos tempos. Ele vem falando aqui desde o capítulo 1 que Deus é bom demais, Deus é misericordioso, Deus não ficou preso no tempo da nossa ignorância, no tempo que a gente andava desgarrado, né, fazendo a nossa própria vontade, dando poucos ouvidos a Deus. Então, ele vem passando o capítulo 1, capítulo 2 e tal, ele vem falando de tudo isso. Ele fala que nós somos salvos pela graça, ou seja, a gente não merecia, mas Deus é bom demais, Deus nos chamou para perto, né?
Anteriormente, vocês eram gentios por nascimento, estavam desgarrados do povo de Deus. Deus é bom demais. Então, ele está aqui, né, falando que Jesus Cristo fez a paz, nós e Deus, nos chamou para perto, somos filhos de Deus, e ele começa o capítulo terceiro falando, por essa razão, ou seja, ele está apresentando motivos pelo qual ele vem à presença de Deus de joelhos. Esses motivos parecem ser gratidão por tudo o que Deus é, tem feito e vai fazer. Isso me lembrou de um louvor. Eu vou deixar aqui o link com as irmãs. Quem quiser ir colocar passinho, para a gente continuar e ficar ouvindo, ou mesmo depois ouvir esse louvor, ele vai falar por tudo o que tens feito, por tudo que vais... Te agradeço, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. E assim vai, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Glória a Deus. Então, a gente começa essa semana nessa perspectiva da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Efésios. Senhor, por essa razão eu me ajoelho diante de ti. Te agradeço. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Eu tenho mil motivos para te agradecer. Ainda que eu esteja numa parte difícil da minha vida, em dias difíceis, eu estou vivo. Eu vim até aqui porque o Senhor me trouxe até aqui. Há esperança. Como toda a tempestade passa, também os dias difíceis vão passar. Então, Senhor, se eu estou num dia ruim, eu te agradeço. Se eu estou numa época ruim, eu te agradeço. Se eu estou numa época boa, eu também te agradeço. Porque eu também entendi que por essa razão eu me ajoelho diante de ti. E aí eu lembrei de um outro louvor, que é do Paulo César Baruch, que ele fala, e ele continua sendo bom. Aleluia. E ele continua sendo bom. E ele continua sendo bom. Então, eu gostaria de compartilhar esses dois links aqui com as irmãs, né? Porque Deus é bom demais, e por essa razão, eu estou aqui regozijando segunda-feira de manhã. Não sei o que vai acontecer na semana, mas Deus é bom e eu já agradeço a Ele pela sua presença. Seja lá o que for acontecer, Ele vai estar comigo. Bom ou nem tão bom assim, Ele vai estar comigo. Ele é presente na minha vida, Ele já fez tantas coisas por mim. Então, eu tenho um coração agradecido. Quero louvar e adorar a Deus nesse início de semana. Eu sou muito musical, de vez em quando eu faço umas músicas no violão para entender aquilo que eu estou sentindo e expressar, né? E eu me lembro de uma vez que, por esses horários assim da manhã, pegava o violão e falava dam, 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 dam. As primeiras horas, as primícias da manhã, eu entrego a ti, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor, as primeiras horas, as primícias da semana, eu entrego a ti, Senhor. É a mesma coisa dita em outras palavras, né? Então, por essa razão, Deus ser bom, por eu entender que Ele é maravilhoso, que tem sido muito bom comigo, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que eu quis entender é que antes eu pensava que era filho de Deus, mas a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que recebeu Jesus Cristo, filho adotado. Aquele que não recebeu não é não. A gente quer que seja, mas segundo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, aqueles que receberam Deus a serem chamados filhos de Deus. Então, é para um grupo de pessoas que tem uma condição de ser chamado filho de Deus. Entende? Tanto é que a Bíblia fala filho dos homens e filhos de Deus. Filhos dos homens e filhos de Deus. E em outras religiões, você tem filhos de sacerdotes, então nem todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia. Mas aqui, quando ele fala que nós recebemos o nome, toda a família no céu e na terra, é porque esse nome é filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E aí Paulo continua, porque assim, ele é grato a Deus, ele se ajoelha diante do Pai por causa disso, mas ele ora
para que com suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. E essa é a minha oração para todas as irmãs aqui. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, as fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Que vocês tenham uma semana experimentando esse fortalecimento no íntimo do seu ser, com poder pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigadas, encharcadas e alicerçadas em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a extensão, o comprimento, a altura, a profundidade, é para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste, é por toda parte. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento, para que vocês sejam cheias de toda a plenitude de Deus. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, e a minha oração para todas as irmãs aqui, que vocês possam ser inundadas pelo amor de Deus, fortalecidas pelo Santo Espírito de Deus, e possam dar glórias para aquele, aqui tem um acentozinho no A, significando para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, que é a segunda palavra nesse mesmo texto que mexe muito com a minha vida e mexeu muito com a minha vida. Então, que vocês possam dar glória para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se lembra? Fortalecimento no íntimo do ser por meio do Espírito, Cristo habitando em nosso coração, de acordo com esse poder todo, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa é a minha oração para vocês hoje, para mim, para minha família, para toda a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra. E eu sou o irmão Paulo, em alguns contextos, pastor Paulo, em outros contextos, professor Paulo, mas na verdade eu sou mais um que não merecia. Estou aqui dentro desse texto em Efésios, mas fui alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, e por essa razão também me ajoelho diante do Pai, que está nos céus, em agradecimento. Antes de eu prosseguir, eu gosto sempre de lembrar quais outras razões eu tenho para me ajoelhar diante do Pai. Sim, gratidão. Gratidão. Gratidão pelo quê? E aí eu começo a fazer uma lista. Quando eu entendo por essa razão, me ajoelho, e entendo também aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, eu começo a falar assim, Senhor, também por essa razão, porque o Senhor sempre fez muito mais do que eu pedi e pensei. Muito mais. Eu só queria casar, mas o Senhor me deu uma companheira de vida maravilhosa. É claro que ela tem os seus defeitos, tem os seus problemas. É claro que, assim como todo mundo, às vezes sai faísca entre nós. Mas eu reconheço que ela é maravilhosa, ela é uma esposa dada por ti na minha vida. E eu oro por essa razão também, de joelho diante de ti, Pai, porque o Senhor fez infinitamente mais. Eu só queria poder pagar as minhas contas, ter uma vida agradável, mas o Senhor tem feito infinitamente mais. Eu só queria ter uma reconciliação com a minha família, mas o Senhor fez infinitamente mais. Além da reconciliação com a minha família, estás trazendo um tempo de muita
abundância de amizade entre eu, meus irmãos, meus primos, cura, libertação, tudo muito mais. Além de tudo, Senhor, o Senhor me deu uma família enorme. Só hoje aqui de manhã, nem sei quantas irmãs estão aqui comigo. Ó. É muita gente. O Senhor fez infinitamente mais, ampliou minha família infinitamente mais. Por essa razão também eu me ajoelho diante de Ti. Eu estou aqui numa cidade que não é a minha. Eu fui muito mais e muito melhor acolhido do que eu pedi. Aqui na casa do irmão Anderson, da irmã Dayana, aqui em Belém pelos irmãos, a igreja. E o Senhor fez infinitamente mais do que eu pedia, do que eu pensei. Né? Então, por essa razão também me ajoelho, porque a gente vai vindo pelo Brasil e a gente vai vendo o teu povo, como tu prepara todas as coisas diante de nós, como a gente pode ir com o coração descansado, tranquilo, com a mente confiante em ti. Ah, Senhor, por essa razão eu também me ajoelho diante do Pai. Jesus, meu Senhor, eu me ajoelho diante do Pai em teu nome para glorificar o Pai, que o Pai seja glorificado. E assim, eu passaria, seria muito extenso, né, irmãos? Passaria o dia, acho que todo aqui, contando muitas coisas, muitas coisas. Então, eu gostaria que você também listasse, se eu tivesse tenho sempre uma caneta perto de mim, listasse quais são as razões pela qual você se ajoelha diante do Pai. Quais são as razões? Porque eu também tenho razões que são diferentes de gratidão. Eu também tenho petições. Petições. Senhor, tu que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso, eu tenho também alguns problemas a serem resolvidos. E por essa razão eu também me ajoelho diante de ti. E sabe por que que eu me ajoelho diante de ti, Pai? Porque só tu é Deus. Só tu é Deus. Eu posso tentar na força do meu braço, eu posso me prostrar diante até dos meus inimigos, pedir misericórdia, mas não vai adiantar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode resolver. E só em nome de Jesus eu posso me achegar a Ti. Então, eu gostaria que o Senhor entendesse que quando eu venho diante de Ti lhe pedir alguma coisa, isso, por mais que seja um pedido, é também adoração, porque eu estou reconhecendo que eu só posso pedir para o Senhor. Só o Senhor é Deus. Tem gente me prometendo muita coisa, tem espíritos me prometendo muita coisa, tem, mas eu sei que só o Senhor é Deus. Então, entenda também, quando eu venho por essa razão, uma petição, um pedido diante de ti, me ajoelhar, meu Pai, isso também é adoração, porque eu sei que só o Senhor é Deus. E aí eu vou listando, eu tenho gratidão, eu tenho petições, eu tenho milhares de razões, diferentes razões, para me ajoelhar diante do Pai. Também quero conhecer mais de ti. Aí o apóstolo fala aqui, preciso ser fortalecido. Senhor, eu também venho diante de ti para ser fortalecido. Eu também venho diante de ti pedir que Cristo habite em meu coração e vá me transformando, que eu vá sendo gradualmente arraigado, alicerçado em amor, para que eu possa compreender com toda a igreja qual o tamanho desse teu amor, até onde vai, porque eu sei que ele é infinito. Que eu possa conhecer o amor de Cristo, que no último instante da vida daqueles dois ladrões na cruz, um se arrependeu e o amor de Cristo alcançou ele. E ainda disse, você estará comigo no meu reino. Pai, nem deu tempo de batizar o ladrão, mas deu tempo do Senhor levar ele para o paraíso com o Senhor. Ah, infinitamente mais. O Senhor, eu quero conhecer esse amor que perdoa os meus mais terríveis pecados, que apaga as mais terríveis transgressões. Senhor, por essa razão eu também me ajoelho diante de Ti, para que o Senhor continue me fortalecendo, me dando conhecimento de Ti, me mostrando as Tuas coisas, me guiando nas Tuas coisas.
Senhor, eu sei que no mundo há muitas pessoas, como as viúvas da Nigéria, que a missão Portas Abertas da assistência, missão Portas Abertas, ela serve cristãos perseguidos no mundo. Na maior parte do mundo, Ásia, África, mesmo aqui na América, aqui é Colômbia, uma equipe de brasileiros foi visitar crianças na Colômbia. As nossas irmãs estão perdendo os maridos e ficando com os filhos para criar, muitas vezes com a propriedade delas destruídas, sem ONU, sem exército, sem polícia, sem trabalho, sem horta, sem nada. Mas o Senhor tem dado a elas a igreja. A igreja tem orado por essas irmãs. A igreja tem socorrido com diversos recursos. Eu estive em 2017 com essa aqui da direita, Damares, 2018 com a Ana, da esquerda. Aqui está a irmã Gladys, do Sudão. São muitas mulheres, além dos homens, mas muitas mulheres e muita criança órfã. Muita mulher que está no Nordeste da África e não tem polícia para ligar, não tem. Os parentes têm menos condição, estão muito longe, se é que não foram atacados também. Mas as duas trouxeram palavras muito fortes de como, mesmo em profunda angústia, elas foram sendo curadas, restauradas, fortalecidas com poder pelo Espírito Santo no interior do ser dela. Elas vêm conhecendo o amor de Cristo, que até gente de outros países oravam por ela. Mandaram cartas para elas. Deus levanta um mundo para cuidar da gente. Elas descobriram que enquanto um crente está dormindo, em algum lugar do mundo, por causa do fuso horário, já tem crente 6 horas da manhã no Brasil orando, fazendo devocional, lembrando delas. Elas descobriram que nenhum crente dorme sem ter seu sono velado, porque em algum lugar do mundo tem um crente orando pela igreja ao redor do mundo, pelas mulheres ao redor do mundo, e assim vai indo. Lá na Austrália, é noite agora, 6 horas da noite. Entende? Então, enquanto tu dormia, a igreja australiana estava orando, porque enquanto era meia-noite para ti, era meio-dia para eles. Já tinham orado pelas nossas vidas, porque nós somos a igreja, então eles oram pela igreja, no Brasil, no mundo, em todo quanto é lugar. E a Ana falou uma coisa muito legal, que é no Salmos 68, verso 5, que elas pensaram que estavam abandonadas, esquecidas, porque tem uma hora que a gente sente assim. E ela falou no Salmo 65, verso 8, que o Senhor, em sua santa habitação, Salmo 68, verso 5, perdão, Salmo 68, verso 5. O Senhor, em sua santa habitação, é o defensor da causa da viúva. E é um pai para os órfãos, e defensor das viúvas. Esse é Deus em sua santa habitação. E quando ela pensou que estava tudo arruinado, era o fim de tudo, porque lá uma matança muito grande, matam os homens para tentar forçar as mulheres a virem com os filhos serem muçulmanas. Depois que elas não aceitam, matam elas também, matam as crianças. Então elas têm que fugir. É um desespero de meses, sem ter o que comer, água para beber, é meio do mato. Só que aí a Ana, assim como a Damares, fala assim, isso aí muitas vezes é feito para você desistir daquele que já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é para fazer você achar que Deus não é tão bom assim, que Deus está distante. Mas isso é só um momento. Isso não dura a vida inteira. E quando tu vai ver, tu começa a ver que no mundo inteiro Deus tem levantado uma igreja. Quando você queria a oração do seu vizinho, Deus levantou a América do Sul inteira, a Europa orando por você, a Oceania. Você só queria a oração dos seus vizinhos, dos seus parentes, mas Deus levantou o mundo inteiro. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. A Damares, no fim do seu discurso, falava:
Eu já fui uma vez viúva desolada, mas eu recebi o amor e o carinho de Deus através de vocês, família da fé. E hoje eu posso dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela citava Romanos 8, 35 a 39. Nem nudez, nem fome, nem espada, nada, nem o porvir, nem morte, nem vida, nada pode nos separar. E aí ela falava, cantava uma música, se agarra em Jesus, e terminava falando a mesma coisa que a Ana falava, Deus é bom e bom demais. E aí a gente pensa, né? Por essa razão, porque ele também me mostra que ele cuida, inclusive, de viúvas num país distante, numa região isolada, que não tem xerife, que não tem ONU, que não tem ninguém que vai lá. Até lá, Deus cuida e faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Se ele cuida delas lá, por que ele não cuida de nós aqui? Se ele faz infinitamente mais por elas lá, certamente ele faz aqui. Esse é o site da Portas Abertas. Você pode receber mais informações. A Portas Abertas tem uma revista que ela publica, e aqui eu vou deixar um link com você, para que você possa, se quiser, tá, ter mais notícia, receber também a revista na sua casa, eu vou colocar esse link. Quando você abrir esse link, é isso que você vai ver, um cadastro, para você colocar o seu CPF, porque o CPF digital que torna você único. E você vai fazer um cadastro, a revista vai vir para a sua casa, trazendo informações da igreja, nos lugares que é mais difícil do mundo ser igreja. Porém, ela está lá, dando graças a Deus. Todos esses países aqui no mundo, os cristãos são perseguidos. Porém, eles estão lá dizendo que Deus é bom. Qual será esse mistério? Né? Então, aqui do link vocês também chegam na Portas Abertas. E eu queria, muito brevemente, para encerrar, perguntar se alguém aqui já ouviu falar do Dikembe Mutombo. Alguma irmã já ouviu falar do Dikembe Mutombo? Alguém já ouviu esse nome antes? Dikembe Mutombo. Não é, não, sou crente, isso não é um palavrão em alguma língua, não, não. Dikembe Mutombo, esse senhor aqui. Alguém já ouviu falar do Dikembe Mutombo? Não. Então vou contar um pouco do testemunho do Dikembe Mutombo. O Edson Bruno, um pastor que eu tive também o prazer de encontrar pessoalmente, ele deu o seguinte testemunho, que ele estava numa igreja nos Estados Unidos, chegou um rapaz alto, abriu a Bíblia, em Efésios 3:20, diz, para aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele fechou a Bíblia e falou, essa é uma das melhores definições de Deus que eu já ouvi. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sou Dikembe Mutombo, eu nasci no Congo, então agora eu vou falar em primeira pessoa, dando o testemunho do Dikembe. Eu nasci no Congo, uma família pobre, próximo à capital, mas não na capital. E eu nunca tinha colocado uma sandália nos meus pés, nada. Uma família muito simples, muito humilde. Um dia passou um missionário e a minha mamãe não sabe escrever, minha mãe não sabe ler, então ela nem ficou com a Bíblia, mas ela ficou com uma palavra que aquele missionário trouxe para ela. O missionário falou assim, tenha fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que já está em nós. E a mamãe agarrou-se nisso. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu peço e penso. E toda vez que a gente tinha uma dificuldade, ela falava isso. Toda vez que acontecia alguma coisa muito boa, ela também falava isso. E assim nós fomos crescendo. E aí, um belo dia, eu tive um sonho, eu tive uma vontade muito grande, eu queria ser médico. Quando eu falei isso para os meus irmãos, eu era o mais novo, eles fizeram uma fila e cada um me deu um tapa aqui atrás, falando, menino, tu tá no interior do Congo, não sabe nem ler nem escrever, quer ser médico, e cada um vinha e caçoava de mim. Tudo bem. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e toda vez que eu falava que queria ser médico, tomavam os tapas do meu irmão e eles caçoavam muito. Só que o tempo foi passando e eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Eu cresci num ponto que ninguém nunca cresceu assim na minha família. Eu era o maior de todos. Aí, quando eu já tinha meus 15 anos e eu falava que queria ser médico, ninguém ousava mais bater em mim. Eu era muito grande, era o maior.
Um dia eu estou andando por lá e passa um jipe. O jipe, de repente, breca, dá ré e grita lá de dentro o homem: Ei, você quer ir para os Estados Unidos? Falei, sei lá, eu acho que sim. Aquele homem dentro do jipe era o dono de um time de basquete da Liga Americana, a NBA. E ele olhou assim, ele viu o jeito que eu andava, a minha estatura, que eu era muito jovem, e ele viu o potencial. Então ele falou com a minha mamãe, vimos todas as papeladas e eu fui parar nos Estados Unidos. Aí eu fui aprendendo a jogar basquete. Eles foram me formando. Aprendi a falar inglês. Bom, para quem está ali nos Estados Unidos, ele falou assim: vocês sabem o resto da história. Eu comecei a jogar na NBA e me tornei o Dikembe Mutombo, um famoso jogador de basquete, um dos melhores. Ele já recebeu o prêmio de melhores de melhor do campeonato algumas vezes. De lá para cá se passaram 20 anos. E eu joguei muito bem em prêmios, guardei dinheiro, casei aqui, fiz fortuna aqui. E agora eu estou voltando para o Congo, lá para a capital. É que eu queria ajudar o meu povo, eu queria ser médico para ajudar as pessoas. Lá não tem, né? Mas Deus fez infinitamente mais. Deus me trouxe para eu ser um jogador de basquete, ganhar muito dinheiro. E agora eu estou indo para o Congo inaugurar o hospital, que eu botei o nome da minha mamãe, Marie. Eu só queria ser médico, mas Deus me fez ser o dono do hospital. Lá tem vários médicos trabalhando, os melhores equipamentos. Eu só queria ajudar o meu povo, mas Deus fez infinitamente mais, botou outras pessoas também qualificadas para ajudar o meu povo. Esse é o testemunho do Dikembe Mutombo, apenas um testemunho. Hoje o que Deus quer te falar é, ele está pronto para fazer infinitamente mais, além do que tu pedes e pensas. Talvez você queira ser um médico, mas Deus está querendo que você seja o dono do hospital. Talvez na hora que ele te leve para jogar basquete, você, poxa, eu só queria ser médico. Se está com Deus, vá jogar basquete. Você vai virar o dono do hospital. Deus sempre acerta. Deus 100% bom, misericordioso, maravilhoso. E a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Que o Senhor vos fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Que vocês, arraigadas e alicerçadas em amor, possam conhecer essa largura que vai no Congo, vai na Nigéria, vai no Brasil, esse comprimento, essa profundidade, essa altura que alcança todo mundo e com misericórdia perdoa pecado, apaga transgressões, nos mostra o seu grande amor e sua graça, nos cobre disso, que você possa conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, não dá nem para explicar, e que você possa glorificar a Deus em Cristo Jesus no meio da igreja. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana, uma vida maravilhosa pela frente, e que vocês sejam cheias desse amor para transbordar, para que outras pessoas possam beber dos rios de água viva que sairão de vocês, como promessa de Jesus. Eu vim aqui essa manhã só para te falar isso. Deus abençoe. Amém.